é sempre um conflito, né? Como, né, nesse... Porque quem é Borum, Kaiowá é Kaiowá, Guarani, Yandeva, Paim, Caigangue, Pataxó, Xacriabá, Machacali, Tupinambá. Então, esse ser indígena é uma maneira de um diálogo, né, e de uma posição diante de um Estado, né, um Estado que é genocida, né, um Estado que é violento, então, né, e que nega, né, o ser outro, a identidade do outro, né, né, e é um Estado que é privatista, né, um Estado, né, que embora, né, a gente pense um Estado como, né, o público, né, que pertence a todos, né, mas a gente vive um Estado que ele é privatista, né, os direitos, né, e pertence a poucos, né, esse setor público ele é usado de maneira privada, né, existe donos, né, donos do Estado, donos privados que usam o Estado, né, os arquivos, né, públicos, né, pouca gente tem acesso, a gente pensando nesse território aqui onde nós estamos. E então o ser indígena é reconhecer esse lugar, né? Reconhecer essa raiz, né? E é complexo, né? Porque a gente nega e aprendeu a negar, né? Porque a gente aprendeu que índio, né? Indígena é um xingamento, né? Quando se diz fulano é índio, é de uma maneira de inferiorizar esse fulano, inferiorizar o outro, né? Você fala de programas de índio, território de índio, casa de índio, jeito de índio. E poucas vezes, né, isso se muda, né? Então, às vezes, e pensando no Brasil, né, você vê o ser indígena como bruto, né, feroz, ou vê como infantilizado, que precisa de tutela, né? Então, esse ser indígena é uma construção, né, e uma questão do movimento indígena, né, que vem lutando há muitos anos, né, você tem uma resistência há muitos anos e, né, desde que se constrói esse território, né, eu penso nos Boruns, a gente pode pensar nos Charruas e em vários povos indígenas, né, você tem uma resistência. E depois a gente vai ter outros modos de resistência e coligações, né? Se num passado se tinha povos que não estavam juntos, né? Hoje você já tem, né, uma união, né? Um movimento de unificação, né? Para ter uma luta, dizer que índio é um termo genérico para dizer dos povos originários de aqui, um genérico, né? Ser índio não diz muita coisa, né? Talvez diz mais do Estado do que da própria pessoa, do próprio povo, né? Você fala os índios, né? Ali tem índio,
né? Você tem um apagamento aí de uma memória também. E a gente tem, né, na história né, do Estado brasileiro, você fala muito, né? Minha avó era índia, né, mas é muito difícil ter maiores informações que isso, né? Ela é índia, assim, é muito vago, né? E, mas, mas a gente muitas vezes tem que usar, né, para ir construindo e reconstruindo esse lugar, né, de índio passar a ser Borum, Pataxó, Xacreabá, né, Puri, né, o próprio povo Puri que vem reconstruindo a sua identidade. Os Taino, né, você pensar no norte, né, na América, né, no Caribe, né, o povo Taino, que é um dos primeiros povos que o Colombo entra em contato, que durante muito tempo foi considerado totalmente exterminado, né? Hoje você tem um movimento do povo Taino, né, da ilha de Porto Rico, né, do país Puerto Rico, né, que agora faz parte, né, dos Estados Unidos, né, mas você tem um movimento dos povos Taino, de uma comunidade Taino, que está em Nova York, né, e que reclama por sua identidade indígena, Taino, né? Então, muitas vezes, esse lugar do ser indígena, a gente tem que passar por ele para chegar nas nossas raízes mais profundas. E às vezes a gente fica nele porque essa raiz mais profunda, ela é apagada, né? O movimento do Estado para apagar essas raízes é muito forte. A gente está com uma máquina estatal que desde sempre trabalhou contra, né? Você vem, né, desde as missões, né, e as missões jesuíticas, né, leis do próprio Estado, né, e você tem desde o Império, né, na época do reino, vice-reino, império, a república, né, você vem políticas recentes da ditadura militar, onde se cria presídios indígenas, se cria o Estado cria uma guarda indígena, uma polícia indígena para perseguir indígenas, você tem tortura e perseguição a povos para que não usem a sua língua de origem, né? Então você tem... O que acontece é que você vai deixando de ser o que é para ser algo entre o meio, né? Então você deixa de ser Borum, passa a ser índio, e de índio você se torna bugre, e de bugre é só um pobre da roça que vai para a cidade e se torna um pobre urbano, ou favelado, ou, né, ou da rua. Então, o movimento é ir reconfigurando, né, esse ser e reconfigurando o território, né, o próprio lugar favela, e reconfigurando ele como lugar de resistência, né, e descobrindo a importância desse lugar, a importância histórica, né, e é uma história até, né, a gente fala de pré-história, né, mas eu gosto de falar história, né, então uma história antes, né, uma história pré, pré-invasão, né, pré-colombiana, porque já se tinha um modo de escrita de transmissão do que é ser. Então, uma história já antiga, né? Gosto de pensar aí no meu morro aí do Palmital, mas lá no Morro do Carapina, como que esse lugar sempre teve uma importância na história do povo aí antes da formação da cidade. Antes que a cidade
engolisse esse território, né?